Olá, boa tarde a todos. O Portal IBC começa agora, nesse momento, mais um bate-papo ao vivo, pelo Hangout. E o tema de hoje vai ser sobre o enfrentamento à violência de grupos vulneráveis. Esse bate-papo faz parte de uma série de bate-papos que a gente tem feito prévios ao Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece em Brasília, de 10 a 13 de dezembro. E então a gente está tratando de temáticas que vão ser debatidas no fórum e trazendo aqui alguns desses assuntos para a gente antecipar alguns dos temas que vão ser discutidos. No debate de hoje a gente está com a presença da Irina Bach, coordenadora geral do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bom, Irina? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente está também com a Maria de Lourdes, que é do Comitê Organizador do Fórum Mundial de Direitos Humanos e coordenadora de Educação em Direitos Humanos do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A Maria de Lourdes está falando do Piauí. Tudo bem, Lourdes? Alô, Lourdes, Alô? tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E Alô, a gente tudo também bem? está... Ok, a gente está com a presença também do jornalista Antônio Martins, do site Outras Palavras e participante aí na cobertura dos fóruns sociais mundiais há bastante tempo, envolvido com essa temática de direitos humanos na cobertura jornalística. Falando de São Paulo, tudo bom, Antônio? Salve, Leandro, tudo bem? Tudo bem. E também como a gente está tratando a temática dos direitos humanos, dos grupos vulneráveis, a gente hoje tem a tradução simultânea em Libras, proporcionando acessibilidade. Então a gente tem a Esmeralda, que está fazendo a tradução simultânea do bate-papo. Por conta dessa tradução, a gente pede também, por favor, a todos os participantes para a gente tentar falar de uma forma pausada, uma maneira mais clara possível e tentar não sobrepor falas, não falar duas pessoas ao mesmo tempo, para a gente facilitar o trabalho da Esmeralda, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, para começar esse bate-papo, a gente tratando do tema de enfrentamento a violências contra grupos vulneráveis, eu vou pedir para a Irina, que é da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. Irina, o que nós temos hoje, o que a ouvidoria tem recebido? Primeiro, acho que você poderia falar para as pessoas que não têm essa informação completa, o que são considerados grupos vulneráveis hoje no Brasil, quem são esses grupos e o que a ouvidoria tem recebido de denúncias ou de situações em que esses grupos estão... que dados a gente tem hoje sobre esses grupos? O que tem chegado mais para vocês? Que grupos têm buscado mais a ouvidoria? Então, Leandro, essa é uma excelente pergunta, né? Porque hoje, com a dinâmica, né, que a sociedade vive e a forma como a violência está estabelecida na sociedade, obviamente que a sociedade como um todo está vulnerável, né? Dependendo da situação e do contexto que ela está envolvida, a violência. Mas, obviamente, que há grupos que são mais potenciais a essa violência pelo fato de carregarem estigmas, né, de serem extremamente discriminados e carregar, inclusive, uma carga bastante negativa que, historicamente, a sociedade colocou sobre esses grupos, né? Obviamente que crianças e adolescentes carregam isso desde sempre, por isso são prioridades absolutas, né, legalmente pela nossa Constituição Federal, e é o grupo no qual recebemos o maior número de denúncias, cerca de 70% das nossas denúncias versam sobre violência contra criança e adolescente, pessoas com deficiência, população em situação de rua, LGBTs, né, lésbicas, gays, pessoas bissexuais, travestis e transexuais, e também pessoas idosas, que é o segundo grupo no qual nós recebemos o maior número de denúncias.
Mas isso é importante dizer que não é a quantidade de denúncias que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e o DISC Direitos Humanos, o DISC 100, que é um serviço que nós coordenamos, que mensura a violência no Brasil, né? Eles só são canais de denúncias, né? Não significa que crianças e adolescentes que mais sofrem denúncia, que mais sofrem violência no Brasil, né? Paralelamente, nós também sabemos, né, que as pessoas negras também são extremamente vulneráveis e estão nesse grupo, assim como as mulheres, que também são grupos extremamente vulneráveis à violência. Tá certo, eu vou passar agora, vou perguntar para a Lourdes, que participou, né, participa da organização do fórum. Esse tema dos grupos vulneráveis, ele vai estar em algumas mesas, ele é um tema que permeia as discussões desse Fórum Mundial de Direitos Humanos. Eu queria, Lourdes, que você falasse um pouco de como esse tema está integrado ao fórum e o que o fórum pretende discutir em relação a esse enfrentamento das violências. Bom, esse tema ele vai ser discutido em todos os eixos temáticos. E quando você fala em direitos humanos, você fala de conquistas, mas você fala também de situações em que as pessoas sofrem algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, algum tipo de violência, não importa, de todas as formas, de todas as modalidades. E o fórum, ele está com a proposta de fazer essa discussão como acontece essa violência, como essa violência, de alguma forma, nós fazemos a prevenção contra essa violência, como as pessoas têm acesso à informação suficiente que as preparam para dizer não a qualquer tipo de violência, principalmente desses grupos mais vulnerabilizados. Então, o fórum ele vai ter processos da discussão, vai ter o lançamento de cartilhas de livros que abordam o tema, e eu acho que principalmente também da visibilidade, né? Visibilidade às experiências exitosas exatamente na prevenção e também na luta contra esse tipo de violência. Sim, só lembrar aqui para os internautas que estão acompanhando que no dia 12 do 12, vai ter no Fórum um eixo temático que trata justamente da universalização dos direitos humanos em um contexto de vulnerabilidade. Nesse dia vão ter algumas discussões, uma delas com a participação do Leonardo Boff, e que vão tratar desse tema, e no dia 13 também a gente tem essa temática mais específica sobre o enfrentamento à violência contra esses grupos. Então é um tema realmente que permeia aí todo o fórum. Agora eu queria perguntar para o Antônio Martins, jornalista, hoje editor do site Outras Palavras, que acompanha essa temática já há algum tempo. E, Antônio, do ponto de vista da comunicação, você que acompanha esse tema na cobertura dos fóruns, você vê uma evolução na forma como tem sido tratado esses fóruns em relação à comunicação sobre esses temas, o tema da vulnerabilidade, o tema dos direitos humanos, ele está mais presente hoje? Como é que você sentiu ao longo dos fóruns sociais? Você acha que existe uma evolução nessa discussão, nesse debate? Olha, em termos, Leandro, a Maria de Lourdes estava destacando, e eu queria reforçar, que uma das grandes evoluções das últimas décadas é ampliar o escopo, o leque dos direitos humanos. E, nesse aspecto, a discussão avança, mas o Brasil precisa avançar muito mais. Direitos humanos significa direito à educação, e a educação pública brasileira ainda transforma o filho do pobre numa pessoa inferior ao filho do rico, que tem acesso à educação privada. Direitos humanos significa direito ao saneamento, e nós estamos longe de alcançar isso. Significa direito à saúde de qualidade, e houve alguns avanços históricos com o SUS, mas é hora de dar um passo adiante, de garantir realmente que o Estado brasileiro pare de subsidiar a saúde privada e concentre os recursos no SUS. Significa o direito à cultura, e infelizmente programas como os pontos de cultura foram abandonados nesse último governo.
Eu acho importantíssimo que haja um debate nesse Fórum Mundial de Direitos Humanos em relação a esse espectro muito mais amplo que a sociedade civil considera hoje os direitos humanos, não só a luta contra a violência, que essa é importantíssima, e nós também temos vulnerabilidades muito grandes, mas eu acho que o Fórum contribuiria muito se ele destacasse a necessidade que nós temos de um passo adiante no Brasil. Nos últimos 10 anos, nós asseguramos que umas dezenas de milhões de pessoas saíssem da pobreza absoluta, mas as pessoas querem mais, e as manifestações de junho demonstraram isso. E eu acho que o grande ponto agora para avançar é assegurar serviços públicos de alta qualidade no país, e eu ficaria muito contente se esse fosse um tema central do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. Certo. Aí, lembrando que aqui no Brasil, falando em evolução dos direitos humanos, a última iniciativa em termos de política pública direcionada especificamente para os direitos humanos foi o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, né, o PNDH 3, que, colocado em 2009, ainda na gestão do governo Lula, né, o último ano do governo Lula, esse plano foi apresentado com o Paulo Vanuc à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Esse plano teve alguns pontos criticados, né, por alguns setores da sociedade. Um deles foi com relação à memória, verdade e justiça, né, a criação da Comissão da Verdade, que enfrentou uma resistência no primeiro momento um pouco da imprensa, um pouco da igreja e de alguns setores. E agora eu queria saber de vocês todos, com relação a esse plano, vocês sentem que esse plano ele tem sido, na prática, o que ele tem influenciado, ele tem ajudado, oferecido subsídios para a melhoria dos direitos humanos no país, e o que poderia ser incluído e agregado a esse plano? Vocês acham que, por exemplo, seria a hora de uma rediscussão sobre o que está no PNDH 3 e, de repente, avançar em cima de um PNDH 4 ou algo parecido? Então, Leandro, eu particularmente acho que nós não temos ainda que colocar em discussão o PNDH 3, porque ele está em franca implementação, né? Nós, na verdade, estamos implementando e colocando as ações do PNDH 3, né, em discussão e também implementação. Por exemplo, nós temos o plano Viver Sem Limites, né, que é um plano amplo, para as pessoas com deficiência, que traz uma série de ações e metas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, melhorar a acessibilidade, né, terem acesso, por exemplo, ao Minha Casa Minha Vida com recursos específicos, né, com desenhos de imóveis de forma que atendam às necessidades das pessoas com deficiência, e são ações que a Secretaria de Direitos Humanos está fazendo, assim como outras tantas ações estão sendo feitas, né, pelo grupo de ministérios do governo da presidenta Dilma. Bom, eu gostaria de falar que eu participei de todos os momentos quando foi toda a elaboração do PNDH 3. E eu acho que é uma via de mão dupla. Por um lado, você tem que ter a sociedade tomando conhecimento da importância desse plano, como é que faz para implementar, como ela faz para cobrar, como é que ela faz para exigir. Muita coisa tem que ser feita. Eu acho que a grande questão para acesso às políticas às vezes é muito por conta do gestor. Ele acha que uma política pública, ele se fundamenta que a política pública ela é uma política... ela tem que ser baseada no direito e não numa necessidade. Então, porque quando você faz o seu plano, o gestor faz o plano de governo, não há participação da sociedade, e ele coloca que isso é uma necessidade, ela é muito subjetiva. Você pode achar que deve ou não deve, tem ou não tem necessidade. Mas quando você coloca que a moradia é um direito, a educação é um direito, a mobilidade é um direito, o acesso à justiça é um direito, aí você vai exigir políticas e recursos que viabilizem a população ter acesso. E eu acho que um grande momento é a gente ter acesso à informação. Ela libera, ela fala para a população. De alguma maneira, essa mobilização que teve a partir do mês de junho, era uma forma de dizer não à corrupção, e sim um Estado
que ele vai respeitar o direito das pessoas e ter toda a dimensão dos direitos humanos respeitada, e que é um direito e não uma necessidade. O PNDH3 ele está em processo, mas mesmo estando em processo, eu acho que nós temos que avaliar o que avançou, o que não avançou. O resto é dúvida que o Brasil mudou muito, e esse que mudou o Brasil, em alguns pontos foi para melhor. Por que não em todas as políticas nós não temos esse bem maior para todas as pessoas que acessam esse direito? Leandro, eu vou muito na linha, mais uma vez, aqui da Maria de Lourdes. Primeiro, parabenizando a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que é uma das mais efetivas do Estado brasileiro, e tem lutado uma luta desigual a tanto preconceito em relação aos temas que ela tenta resolver. Agora, eu acho que a política dos direitos humanos, nós precisamos de um PNH total, não pode ser de uma secretaria. Eu acho que o Estado brasileiro, nessa nova fase que a gente precisa entrar, nessa fase de ir além da distribuição de riqueza monetária, que foi uma coisa muito importante que ocorreu nos últimos 10 anos, mas o Brasil está maduro e o Brasil está necessitando um novo aperto na chave de fenda. Nós precisamos distribuir mais riqueza, nós precisamos, e isso, sinceramente, a gente não vê. Um plano do Estado brasileiro para assegurar a educação de boa qualidade, um plano do Estado brasileiro para assegurar que as periferias das grandes metrópoles, onde vivem hoje cerca de 60% ou 70% dos brasileiros, sejam regiões salubres, sejam regiões urbanizadas, região com natureza, com esgoto, com saneamento, com transporte público. Eu acho que é tema dos direitos humanos o fato de uma pessoa na periferia de São Paulo demorar 2 horas para chegar no seu local de trabalho e demorar 2 horas para voltar depois. E os nossos investimentos em transporte público são muito irrisórios. Cadê as redes de transporte coletivo? Cadê os recursos que a gente poderia, através de um sistema tributário mais justo, redistribuir para serviços públicos de qualidade? Então, eu acho importantíssimo o PNDH3, e eu acho importantíssima a Secretaria dos Direitos Humanos, mas eu acho que falta vontade política para dizer a prioridade, digamos, de 2014 para 2018, é construir um país dos direitos humanos, dos desques para todos, do transporte, do saneamento, da educação, da saúde, de boa qualidade para todos os brasileiros e da distribuição de riqueza necessária para isso. Esse passo ainda acho que falta dar. Um pouco na linha do que o Antônio falou, eu queria também entrar um pouco nessa questão. A gente está falando do enfrentamento à violência de grupos vulneráveis, entrar um pouco na questão do que o que gera vulnerabilidade, né? O Antônio colocou aí uma questão, a questão social, né, como uma questão com diferença de renda, ao lugar onde a pessoa mora, inclusive a questão da habitação também é um problema. A gente sabe também dos movimentos de luta por moradia, que a habitação também é um direito básico que muitas vezes não está assegurado. A gente tem o movimento do transporte, que foi boa parte do motivo dos protestos que aconteceram no país. Aí eu queria perguntar para a Irina, e também aberto para comentar de todos, com relação a isso, quais são, além do contexto social, que outros contextos geram vulnerabilidade para esses grupos, Irina? Então, Leandro, na verdade, o contexto de vulnerabilidade ele é potencializado por questões que são estruturais na sociedade, né? Você não tem como enfrentar, por exemplo, a violência contra grupos LGBTs, contra a população em situação de rua, contra negros e negras, mulheres, se você não enfrentar o racismo, a homofobia, machismo, sexismo, que são problemas estruturais da sociedade, né? Que são de tão estruturantes que são, né? Eles são intrínsecos à natureza humana, que reproduzem
o racismo, a homofobia, o machismo, o sexismo de forma tão naturalizada que reproduz não só no sistema de educação brasileiro, mas também no sistema de educação familiar, né? Os pais ensinam seus filhos a serem machistas, a serem sexistas, né? Os pais e mães ensinam as nossas crianças qual é o lugar do homem na sociedade, qual é o lugar da mulher na sociedade, consequentemente qual o lugar de todos aqueles outros grupos que tentam buscar um lugar na sociedade de igual forma como homens e mulheres, por exemplo, né? E aí quando você pega, por exemplo, esses últimos 10 anos de governo Lula, né, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que traz avanços e milhões de pessoas da miséria, e essas pessoas que nunca tiveram vozes, começam a exigir seus direitos, começam a exigir serviço público de qualidade, né, começa a ter na sociedade, né, um enfrentamento do lugar onde essas pessoas estão e querem estar. E é isso que eu acho que está em debate atualmente. E o Fórum Mundial de Direitos Humanos, ele se propõe a isso, né, a ouvir as pessoas que vão participar do nosso fórum, a socializar a gestão de direitos humanos que a Secretaria tem tentado fazer com a sociedade brasileira e os defensores de direitos humanos que estarão no fórum, que nos ajude a implementar as ações do PNDH3 de uma forma ainda mais qualificada. Esse é o nosso desejo. Mas para isso eu acho que precisa de um debate amplo da sociedade, de um compromisso da sociedade, porque esse não é os direitos humanos, como disse o Antônio, não é só um compromisso do governo, né? Ele é um compromisso de todas e todos. E se a sociedade como um todo não enfrentar esses problemas sérios, né, como o sexismo, que coloca a marginalidade de milhares de mulheres, né, que nós temos hoje a Lei Maria da Penha, mas que ela não traz resultados tão relevantes como nós gostaríamos. Porque nós temos ainda o sexismo tão presente, tão estrutural, que as mulheres não sofrem preconceito, elas estão à margem do poder e toda vez que tentam avançar, o sexismo mata as nossas mulheres. E é isso que nós precisamos evitar, assim como a homofobia tem matado os LGBTs, assim como o racismo tem excluído e agora recrudescido novamente e matado também as pessoas negras, e principalmente a juventude. Então o governo tem colocado uma diversidade de planos e programas, Viver Sem Limites, o Juventude Viva, o Brasil Protege e tantos outros, para que nós enfrentemos essas situações e darmos vozes a essas pessoas que são vulneráveis. Mas para isso, de contrapartida, nós precisamos também que a sociedade enfrente esse seu problema e mude estruturalmente os seus conceitos, desde a sua educação familiar até a educação formal nas escolas públicas, nas escolas privadas, em todos esses contextos. Eu gostaria de falar também, quando falamos a respeito do acesso a direitos, que nós temos também uma população brasileira que não tem terra e água. Nós temos uma população brasileira que historicamente, infelizmente, não tem políticas para a convivência com o semiárido. No momento agora, no estado de Piauí, nós temos muitas pessoas com sede, com fome. E nós temos também a questão da terra, não só do trabalhador, mas para o indígena, para todas as pessoas. Então, quando nós falamos de direitos, dessas políticas de desenvolvimento, elas têm que contemplar todas essas diversidades de povos, de pessoas, todas as intenções. Dá para atender todo mundo? Dá sim, basta querer. Basta que os recursos, eles devem ser destinados de forma a atender à necessidade de cada um. Ao mesmo tempo, a população, ao ter acesso a todos esses recursos, todos esses programas, eles são maravilhosos. Mas a quantos por cento da população tem acesso? A quantos por cento? Eu reconheço que a luta é muito grande, e os recursos também, diante da dimensão do problema que nós temos, são poucos esses recursos. E aí como é que nós vamos fazer para reverter? Nós temos uma Amazônia que as pessoas vão assistir aula, elas têm que andar de barco 9 horas. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer. São Paulo, via urbana, 2 horas, mas o resto do Brasil não é resto, é Brasil também, sabe? Então nós temos que ter esse olhar para todo o Brasil, com todas as suas diferenças, com todas essas vulnerabilidades, e eu sou a favor para o que mais precisa mais, né? Mais recursos, mais educação, mais saúde. Todas essas questões, elas precisam ser discutidas nesse fórum. E eu tenho certeza que elas serão discutidas sim. É um momento muito
muito bom e que essa sociedade tá, vou amanhã para o Ceará, para a região da Serra de Ibiapaba, fazer uma discussão sobre o fórum com o pessoal lá em Ibiapaba. Tive em Rondônia também fazendo essa discussão. Viajo hoje à noite para o litoral do Piauí para fazer a discussão. E nós dessa região aqui, do Nordeste e do Norte, onde eu fui sofrido, nós somos sofridos, o que é que nós queremos mais? Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil em que nós tenhamos iguais direitos. Nossos direitos são iguais, nós queremos ter acesso de forma igualitária a esses direitos. Muito bom. Passa a palavra para o Antônio. Muito bom. Peço licença aqui. O pessoal diz assim, tem gente querendo participar, como é que faz? Eu acho que, pouco a pouco, não só nesse debate, mas na sociedade brasileira, a gente vai criando um consenso em favor dessa mudança, desse novo passo que é preciso dar. O ano que vem é um ano muito importante, que é um ano de eleições. Eleições sempre trazem um debate sobre as prioridades nacionais. Então, seria ótimo que, como disse novamente a Maria de Lourdes, esse fórum pudesse discutir não só os direitos, mas os caminhos para assegurar os direitos, as maneiras de redistribuir riqueza para assegurar esses direitos. O Brasil tem um código tributário, por exemplo, que é de décadas atrás. A riqueza financeira, que é a esfera financeira, que é a esfera onde mais se concentra a riqueza hoje, praticamente não é tributada. Isso é uma fonte enorme de desigualdades. O Brasil melhorou um pouquinho em relação à desigualdade, mas ainda é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Então, entre essas grandes mudanças que a gente tem que fazer, e o ano que vem é uma oportunidade muito grande para debater isso, eu acho que a reforma tributária, uma reforma tributária que tire do sistema financeiro e distribua a riqueza para o conjunto da sociedade, inclusive para garantir os direitos humanos, é essencial. Mas já que a gente está falando em vulnerabilidade, eu queria levantar um ponto que eu acho importante debater também. São as populações vulneráveis à violência policial. 2 tipos de população em especial, as populações da periferia e as populações que estão se manifestando. Isso é um tema prioritariamente dos governos estaduais, mas eu tenho a impressão que, como os problemas têm se repetido em todo o território nacional, em governos dirigidos por diferentes partidos, está na hora do Ministério da Justiça, do ministro Cardoso, tomar uma atitude em relação a isso. Não é possível, num país como o Brasil, um país que vai viver um evento como a Copa do Mundo no ano que vem, e evento como a Olimpíada daqui a 3 anos, nós não podemos conviver com os níveis de violência policial que esse país tem. São níveis completamente absurdos, fora dos parâmetros internacionais. A polícia mata no Brasil, as estatísticas oficiais mostram, mais do que as mortes por pena de morte em todos os países que aplicam as ações ainda, os governos estaduais são cegos em relação a isso. Aqui em São Paulo a gente vê, o governo estadual de certa forma é conivente com a violência policial, é a mesma coisa no Rio de Janeiro, e é necessário, eu ficaria muito contente se isso tivesse na pauta do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. De que forma esses pensadores que virão aqui podem nos ajudar a resolver esse problema de enorme gravidade aqui no Brasil, que é a violência policial contra os pobres. Sim, a gente está falando muito dos debates que vão acontecer no fórum. Aí eu queria falar para as pessoas como participar do fórum, né? As pessoas que têm interesse em participar desse fórum, para continuar essas discussões e outras discussões que vão acontecer. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 9/12, as inscrições são gratuitas, então as pessoas podem se inscrever gratuitamente para participar do fórum. Depois do dia 9/12, as inscrições deverão ser feitas no próprio local do evento, que vai ser realizado em Brasília. O site do Fórum Mundial de Direitos Humanos é o www.fmdh.sdh.gov.br.
A programação completa do fórum também está nesse site, Então, que está sendo sempre atualizada essa programação, um fórum que vai receber pessoas ligadas aos direitos humanos de todo. E além do site oficial, também nas redes sociais Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud e Instagram, o fórum também está sendo disseminado, a programação, os conteúdos e todas as discussões que vão acontecer. Então, para quem quiser, quem tiver interesse, basta acompanhar por esses fóruns. Quem quiser mandar perguntas também aqui para a gente pela internet, pode usar a hashtag EsquentaFMDH e pode mandar suas questões também. A gente, para qualquer um dos participantes, pode participar e interagir com a gente. Bom, agora eu queria falar com a Irina. Primeiro perguntar, com relação à colocação do Antônio, se na ouvidoria vocês recebem algum tipo de denúncia relacionada à violência policial, ou se isso ainda existe alguma integração da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos com as ouvidorias de polícia dos estados, que é o canal para se levar esse tipo de denúncia, ou se tem o objetivo de se integrar isso. Como que é, Irina, em relação a essa questão? Então, Leandro, na verdade, eu também sou bem partícipe dessa preocupação do Antônio, né, não só eu pessoalmente, mas a secretaria como um todo, pelo fato que, né, como já bem, acho que divulgado na imprensa, a ministra Maria do Rosário, acho que é uma das vozes que mais tem enfrentado a violência policial, não só das manifestações, mas nas periferias, e essa é uma preocupação latente na ouvidoria, porque a gente recebe diariamente um volume de denúncias contra, né, de pessoas que sofrem violência, especificamente violência policial, né, e aí de todo da ordem, e é importante também observar que a violência policial presente na periferia, ela tem marcas e formas, né, de ser executada completamente distintas da violência que ocorre policial, né, que ocorre nas manifestações, né. Então isso também é importante a gente visualizar quem são as pessoas que estão na periferia sofrendo violência e quem são os jovens que estão nas manifestações sofrendo a violência, né? E a forma como a polícia trata esses dois grupos é completamente distintos. E é isso que eu estava falando anteriormente, né? Que são essas coisas estruturais que nós precisamos mudar na sociedade brasileira para que a violência, né, que por exemplo, com bala de borracha nas manifestações, se origina na periferia com bala de aço, né? São muito distintas a forma como essa violência ocorre. E nesse sentido, a própria organização do Fórum de Direitos Humanos, ela se abre para que, inclusive, no comitê organizador tenha organizações, né, de operadores de segurança pública que participam conosco da organização e que trouxeram, e nós enfrentamos esse debate dentro do comitê organizador, mas que trouxeram a importância também desses operadores de segurança pública desse debate. Nós temos algumas atividades autogestionadas postas por alguns órgãos, seja de sociedade civil organizada ou até mesmo dos órgãos de segurança pública, que estão querendo debater, né, as questões das manifestações, a questão da letalidade policial, as questões da forma como o operador de segurança pública geral. E para além disso, respondendo a sua última pergunta, Leandro, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela é núcleo de apoio administrativo ao Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, né, que se organiza no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos por um decreto ainda no governo Lula, que se reúne a cada 2 meses, né, enfim, dependendo da deliberação deste fórum em Brasília ou outro estado, e que congrega os ouvidores de polícia. Mas um debate também que precisamos avançar, porque nem todos os ouvidores de polícia, por exemplo, são indicados pela sociedade civil. Ainda há ouvidores de polícia que são indicados pelo secretário de Segurança Pública e muitas vezes têm dificuldade de enfrentar esse debate no seu estado, pela forma, inclusive, que foram indicados e pelo vínculo que tem
com a estrutura da segurança pública, né? Então, mas nós vemos nossos ouvidores que enfrentam esse debate, trouxeram para nós, né, a violência policial, as denúncias que receberam, né, da forma como a segurança pública se organizou nas manifestações, principalmente junho e julho, né, trouxeram para nós. Além disso, também trazem diversas denúncias sobre envolvimento, infelizmente, de policiais em grupos de extermínio, em grupos de milícias, e que são também debates que nós temos que enfrentar. Mas, para além disso, também eu acho que a sociedade brasileira, e principalmente nós, defensores de direitos humanos, precisamos enfrentar também um debate que é essa dicotomia que ainda há entre os operadores de segurança pública e os operadores de direitos humanos, né? Ao final, somos todos operadores de segurança pública e todos operadores de direitos humanos pela forma como nós nos colocamos na sociedade. E nós precisamos encontrar naqueles operadores de segurança pública, né, naqueles policiais, os parceiros que de fato executam a sua função de forma digna e de forma como ela deve ser feita. E ao encontrá-los, né, trazê-los, né, para esse debate de direitos humanos, e nós temos encontrado muitos parceiros nesse sentido, na Secretaria de Direitos Humanos, e é importante a gente separar esse joio do trigo, porque parece que a polícia ela é violenta a 100%, e nós percebemos que não. Inclusive, acho que essas manifestações trouxeram isso à tona, né? Que mostraram o quanto as próprias polícias, da forma como estão organizadas, como elas não estão se entendendo, porque nós vemos nas manifestações comandos distintos, e esses comandos, infelizmente, geraram aos manifestantes uma situação de vulnerabilidade e de insegurança que não era o desejado. Então, acho que este debate também precisa ser feito, porque a nossa secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, tem feito esse debate com os gestores de segurança para trazer uma forma unificada, né, quem sabe resgatarmos o sistema único de segurança pública e que os estados e governo federal possam atuar de forma conjunta na segurança pública brasileira. Eu gostaria de falar agora sobre... Eu posso falar um pouco o que antecede a esse recorte que nós fizemos sobre as manifestações e como a polícia, de alguma forma, ela participou desse processo. Mas antes disso aí, nós temos que falar um pouquinho sobre acesso à justiça e acesso à falta de investimento que tem para as polícias civis, polícias militares, também o Ministério Público, se a gente pensar a relação população e o número de promotores de justiça também é inferior àquilo que o mínimo a sociedade precisa. As defensorias públicas também. Do momento da denúncia, até de uma situação de violência, até quando você tem a questão do julgamento, as medidas que a justiça prevê para cada um dos casos distintos. Então, eu acho que o fórum, ele também vai discutir isso aí, essa falta de investimento, porque coloca a situação, ela já é vulnerável. Às vezes a pessoa, pelo estigma que carrega, ela é vulnerável. Mas torna-se mais vulnerável ainda porque ela não tem acesso a todo esse processo de justiça. Em relação também à questão da violência policial, ela está em todos os estados. Mas eu acho que uma violência maior é a população não ter a segurança pública. Nós temos município do estado do Piauí de 7 mil habitantes e tem um policial militar que toma conta da cidade durante o final de semana. E ele tem só uma bicicleta que ele vai para correr atrás do bandido, que é de moto, né? A pessoa que cometeu o delito, que é de moto. Então ele nem chega nem perto, nem vê o vento passa, ele não vê quem foi a pessoa. Então eu acho que nós temos que ter também toda essa discussão sobre investimentos, cobrar mesmo do como é que você faz recursos para a justiça, recursos para a polícia, recursos para a população também. Em relação à formação, aqui nós tivemos a oportunidade de participar em 1997 da reestruturação de formação de oficiais da polícia e de praças. E na ocasião foi introduzido, a exemplo que nós fizemos copiando com o Estado da Paraíba, a inclusão da disciplina Educação em Direitos Humanos. Mas só uma disciplina na formação ela não é suficiente. Precisa também que essas pessoas tenham um bom salário, que elas tenham condições de trabalho adequadas. Então a discussão...
Alô, Lourdes. A gente perdeu um pouco o sinal da Lourdes aqui. Eu vou passar então um pouco para o Antônio. Vou aproveitar que chegou uma pergunta de internautas aqui para o Antônio, de São Paulo. E a Lourdes voltou. Lourdes, você quer concluir sua fala? Lourdes, está me ouvindo? Não está me ouvindo. Então vou passar para o Antônio. Antônio, chegou uma pergunta aqui pela internet. O internauta perguntando qual a importância da democratização da comunicação no enfrentamento às violências. Acho que você podia falar no contexto geral, podia falar também dessa iniciativa que você está à frente aí em São Paulo, que é Outras Palavras, o que você tem sentido em relação a isso. Olha, a democratização das comunicações é em si mesmo uma forma de combater um tipo muito particular de violência, a violência do discurso único e a violência da desigualdade entre aqueles que falam muito, que ocupam o espaço de outros, e as multidões que muitas vezes não têm voz. Nós estamos transitando no mundo todo por um paradigma novo de comunicação. Não é mais a comunicação de massa, não é mais aquela comunicação em que 2 ou 3 emissoras ou 2 ou 3 jornais em cada cidade falam para todo mundo. É a comunicação compartilhada, é a comunicação em rede. A tecnologia já permite isso. No entanto, o Brasil ainda sofre com leis de comunicação que concentram o poder dos veículos de comunicação de massa nas mãos de poucos grupos. Isso é uma afronta inclusive à Constituição brasileira. A Constituição exige a democratização das comunicações, mas os constituintes jogaram esse tema para a lei ordinária e o Congresso Nacional ainda não regulamentou. A nossa Constituição está completando 25 anos e ainda nós não tivemos nenhuma mudança efetiva no controle, na concentração de meios de comunicação em poucas mãos. Sabe por quê? Entre outras medidas, entre outros problemas, porque os parlamentares são cúmplices desse oligopólio das comunicações. Ele é exercido por emissoras como aquelas que a gente conhece, a Rede Globo, o SBT, Record, principalmente, meia dúzia de empresas, mas os retransmissores dessas empresas, em cada estado, são os grupos políticos, são muitas vezes o parlamentar, o deputado, o governador do estado. Esse sistema político, que é o sistema que controla as comunicações, não quer democracia. Então, isso provoca uma violência que é o seguinte: inúmeros setores sociais que gostariam de comunicar, as periferias, por exemplo, que gostariam de comunicar a sua realidade, as suas necessidades, seu desejo de exercer direitos para o conjunto da sociedade, são calados. Enquanto isso, nas novelas, o que a gente vê? As cenas das elites. A gente vê o Brasil contado, a gente vê nos noticiários uma boa parte do tempo para discutir os mercados financeiros, se o dólar subiu, se o dólar baixou, que ação subiu, que ação baixou, e que debate a gente vê nos noticiários da TV sobre as condições de vida da periferia. Então, o que é maior violência do que isso? Como diz o Chico, a dor da gente não sai no jornal, e não vai sair, porque esses que controlam as comunicações são os que estão do lado de cima da pirâmide social brasileira. Então, eu acho a pergunta muito pertinente, porque a mesma desigualdade que existe na sociedade brasileira existe na voz brasileira, entre os milhões, os centenas de milhões, digamos assim, os 99% que tem uma parte pequena da riqueza, não tem acesso quase nenhum aos meios de comunicação de massa, e 1% do qual fazem parte as emissoras de televisão, e fazem parte
muitos deputados e muitos governadores que controlam quase toda a comunicação de massa no Brasil. Tá certo, eu vou encaminhar uma pergunta agora para a Irina, já encaminhando também para o encerramento do nosso bate-papo. Vou fazer essa pergunta e já pedir depois para você, Irina, fazer as considerações finais. Então, eu queria perguntar, Irina, você é coordenadora da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, mas também uma ativista histórica aí do movimento LGBT no Brasil e inclusive fora, já teve participação na ONU levando essa temática. Gostaria que você falasse sobre essa questão específica, o que você sentiu, se houve avanço em relação à temática LGBT hoje em dia, ou nos últimos 10 anos, pelo menos, e o que você apontaria hoje como as principais dificuldades desse grupo, que é um dos grupos aí que enfrentam também um dos grupos vulneráveis da nossa sociedade. Excelente essa pergunta, Leandro. Eu acho que nós, nos últimos 10 anos, tivemos inúmeros avanços, né? Eu acho que o principal avanço que o LGBT teve é o avanço, inclusive, do direito de falar, o direito de questionar, o direito de se posicionar e o direito a dizer que sofre violência, né? Há vários instrumentos, inclusive o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que acolhe as denúncias, né, e possibilitam mostrar, para além das pesquisas que haviam anteriormente, como a do Grupo Gay da Bahia, né, que historicamente sempre fez o levantamento da violência contra LGBTs no Brasil, que mostram para dentro do governo federal e também para a sociedade brasileira que é uma população extremamente vulnerável. A própria criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, a coordenação geral de políticas públicas LGBT, né, a temática de política pública LGBT em outros ministérios, né, principalmente desde vanguarda, né, no programa de AIDS e hoje também o próprio Ministério, né, com a saúde da população T. Recentemente tivemos um seminário que debateu sobre isso, enfim, né, o nome social no cartão do SUS, que já é uma realidade, né, onde travestis e transexuais podem apresentar o seu cartão com o seu nome que gostariam e querem ser chamadas. Enfim, inúmeros são os avanços, né? Internacionalmente, a própria ONU criou resolução, criou guia de orientação, realizou essa primeira mesa que eu participei, esse primeiro painel, e esse ano também já realizou outros. Enfim, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também está debatendo, o mundo debatendo a situação de violência que a população LGBT sofre. Mas todos esses avanços, eles começam a se limitar se nós não tivermos um marco legal, como bem disse a Maria de Lourdes, algo que o nosso sistema de justiça possa efetivar no julgamento dos crimes homofóbicos e da violência homofóbica, né? E este é um debate que está parado no Congresso Nacional, atualmente parado no Senado Federal, onde infelizmente, né, a bancada evangélica, né, de deputados e senadores, né, que se identificam com a religião evangélica, tem pautado esse debate de uma forma completamente equivocada, né, dizendo que essa lei traria uma mordaça às religiões, o que é mentira. O próprio texto, e nós da Secretaria de Direitos Humanos insistimos que a sociedade brasileira conheça o texto e veja com seus olhos, né, e aí fazendo um reforço aqui o Antônio disse, né, não se permitir que esses grupos evangélicos que também dominam as nossas comunicações, que também estão por trás das redes de televisão, né, as redes nacionais e as reproduções dessas redes nos estados, que convençam a população brasileira de algo que não existe. É preciso que a população conheça com seus olhos, interprete, não acredite naquilo, nessa mentira que está sendo plantada, dizendo que essa seria uma lei da mordaça. O PLC 122 nada mais é do que alterar um artigo da lei do racismo que coloca também não só LGBTs, né, discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, mas também em razão de pessoas com deficiências geracionais, como crime no Brasil, né?
né? Ele tipificaria o crime de ódio. E olha que coisa, todo esse ódio que é colocado nas redes sociais hoje, que nós condenamos, e toda a sociedade brasileira, né? Quando nós vemos mulheres sendo expostas na rede e colocando ódio em cima dela, fotos de crianças que nos agridem, se nós não tivermos um crime, tipificado o crime de ódio, nada pode fazer as polícias. E aí, de que adianta, né, toda esse avanço, né, toda essa mudança que os governos têm tentado fazer, o governo federal tem tentado fazer, se nós não temos esse marco legal. Então, aproveito essa oportunidade, Leandro, para convocar a sociedade brasileira a se juntar, né, a essas vozes silenciadas e essas vozes assassinadas, porque nós não estamos falando de liberdade de expressão no PLC 129, nós estamos falando de vida, né, e que essas pessoas se somem a nós e exijam do Senado Federal a aprovação do PLC 122 para que essas pessoas parem de morrer de forma bastante cruel e que cada ano tem aumentado. E, enfim, agradeço a participação, gostaria de reforçar o convite para que todas e todos participem do Fórum Mundial de Direitos Humanos. As inscrições ainda estão abertas, já temos mais de 5.000 inscritos, né? Queremos atingir a nossa meta, que são 7.000 pessoas, né, de todos os cantos desse mundo que possam participar. Teremos excelentes conferencistas, teremos maravilhosas atividades autogestionadas e teremos a participação de grupos historicamente silenciados, né, como as comunidades tradicionais, índios, quilombolas, ciganos. Teremos também grupos LGBTs, de população de rua, defensores de direitos da pessoa idosa, criança, adolescente, enfim, pessoas com deficiência, de todos esses grupos, né, que venham até o Fórum de Direitos Humanos, trazer suas pautas, pautar essa clínica de direitos humanos e o governo federal, e para isso precisamos que todos estejam conosco. Foi um prazer debater com o Antônio, com a Maria de Lourdes, com você e com a nossa aqui tradutora de Libras, que gentilmente está aqui nos ajudando. Obrigada. Obrigado pela participação. Antes de passar para as considerações finais da Lourdes, eu vou também reforçar em relação ao Fórum Mundial de Direitos Humanos. Ele acontece entre os dias 10 e 13 de dezembro aqui em Brasília. As inscrições para participar no fórum são gratuitas e acontecem até o dia 9/12 no site, que é o site www.fndh.sdh.gov.br. Então, até o dia 9/12, quem quiser pode se inscrever para participar do fórum gratuitamente. Depois do dia 9, a pessoa que quiser participar do fórum tem que vir a Brasília e fazer a inscrição no próprio local onde vai acontecer o fórum. Nesse site, o www.fmdh.sdh.gov.br, tem toda a programação, os debatedores, as pessoas de todo o mundo que vão estar aqui em Brasília discutindo essas questões relativas aos direitos humanos, e também em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Então os internautas também podem acompanhar toda a programação, tudo que vai acontecer no fórum e também participar das discussões. Então eu vou pedir agora para a Lourdes fazer as suas considerações finais com relação ao nosso debate. Eu passo a palavra para o Antônio. Falou. Eu gostaria de agradecer, estou tossindo demais, peço desculpas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, convidar todo mundo também para depois de ir a Brasília via o Piauí, que é o estado mais bonito do Brasil. Mas nós também temos que mudar outra realidade, a realidade que nós temos aqui, sofrimento, miséria, sofrimento, mas temos também muita coisa boa. O Brasil tem que mudar para melhor. Nós temos que unir para nós conquistarmos mais direitos cada dia que passa. Denunciar a corrupção, denunciar o corruptor e aquele que se deixa corromper, e em todos os espaços, vai da justiça, né, Ministério Público, polícia, todos, educação, setores de educação, saúde, todos nós precisamos de um mundo diferente. Nós não temos que sofrer esperando 12 horas para ser atendido no hospital no pronto-socorro. Nós não temos que só fazer uma cirurgia letiva quando o hospital, por pressão da sociedade,
ele faz um tirão. Isso tem que ser as coisas que tem que acontecer naturalmente, normalmente. Nós temos que ter saúde, educação, mobilidade, de acesso à terra, à água, né? E eu estou falando do Nordeste, do Sertão, a água, nós temos que ter direito à luz, todas essas dimensões que tornam a vida da gente com qualidade. Mas principalmente ter esperança para a juventude de não sofrer todo dia violência e principalmente não sofrer a violência de não ter educação, de não poder sonhar com um trabalho, com um emprego, com a geração de trabalho mesmo. São várias dimensões da vida que fazem parte e que elas são importantes do nosso dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, conto com todo mundo no fórum. Vai ser uma grande festa, muito bonita, principalmente porque nós vamos estar unidos naquele momento para discutir uma coisa que é muito importante para cada um de nós. Encerrando a minha fala, o Fernando, vou falar aqui, Fernando Pessoa, lá em Portugal, ele costumava, ele brigava muito, mas todas 4 horas da tarde ele tomava um vinho com seus adversários políticos. E alguém perguntou para ele por que ele fazia aquilo. Ele disse que a poesia era a vida de todos aqueles, o que unia todas aquelas pessoas, os adversários políticos, era a poesia. Então, o que nos une no fórum é a nossa poesia, que são os direitos humanos. A luta por um direito humano, que não seja uma luta, mas que seja concretizado cada dia mais no dia a dia. Não temos que falar mais de conquista, mas de permanência desse direito. Então, como a nossa poesia é os direitos humanos, eu gostaria também de falar o que Torquato Neto disse. A coisa mais linda do mundo é sair por aí e te encontrar com o segundo, para fazer festa com isso, com você perto de mim. Torquato Neto, Piauí da Gema. Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigado, Lourdes. A gente agradece também a sua participação aqui no bate-papo. E eu vou encaminhar, então, para as considerações finais do Antônio, te passando antes, Antônio, mais uma pergunta que chegou aqui de internauta. A primeira pergunta que você respondeu foi da Sofia, de São Paulo, e essa pergunta é do Diogo, também de São Paulo. O Diogo, ele pergunta, em relação à comunicação, se a comunicação vem ganhando força no processo dos fóruns sociais e temáticos. Você que acompanha isso há bastante tempo, como tem sido essa questão, e depois você pode fazer suas considerações finais. Olha, não só nos fóruns sociais e temáticos, que, a meu ver, é um tema para um outro debate, mas os fóruns sociais mundiais e os fóruns temáticos mundiais estão vivendo um momento de uma necessidade de repensar, de se repensar. Mas eles deflagraram um processo que é sem volta, eles ajudaram a deflagrar um processo que é sem volta, é o processo do autoempoderamento das sociedades em relação à sua comunicação. Em relação a isso, também é necessário garantir um direito humano. Eu estava falando do direito a democratizar os meios de comunicação de massa. Mas, ao lado disso, nós precisamos assegurar que milhões ou dezenas de milhões de brasileiros, principalmente jovens, que já têm conhecimento, que já têm, melhor dito, acesso à internet e que se comunicam a partir dessa ferramenta horizontal, nós precisamos qualificar a ação desses brasileiros. Nós precisamos do Plano Nacional de Banda Larga, nós precisamos assegurar de fato que eles tenham acesso permanente, mas nós precisamos, através da comunicação, assegurar que eles sejam criadores de conhecimento, que eles não sejam só consumidores de conhecimento. O brasileiro tem uma capacidade cultural, está ligado à nossa formação cultural, de extroversão e de comunicação, mas é necessário assegurar para um garoto que está numa escola pública, para uma garota que está numa lan house, formação para poder criar um blog, para poder escrever um texto, para poder contar a sua vida, para poder contar a sua luta por direitos, para poder fazer um vídeo. Então, esse é dos direitos essenciais que a gente tem que assegurar para a sociedade brasileira. Há já a tendência à comunicação compartilhada, o Fórum Social Mundial tem ajudado a difundir isso, mas isso ainda precisa ser transformado num direito humano, e para isso nós precisamos de políticas públicas. Eu quero agradecer muito a oportunidade de ter participado, gostei muito de estar com você, Leandro, com a Irina, com a Esmeralda, com a Maria de Lourdes.
Os fóruns sociais foram uma invenção da sociedade civil, mas é muito importante que os estados, que o governo brasileiro, portanto, também adiram, também adotem esse tipo de iniciativa que permite tanto a comunicação, as atividades auto-organizadas, o livre debate. Só que eu acho que, ainda mais esse fórum, que vai ocorrer às vésperas de um ano decisivo, de um ano de debate, a gente espera do governo não só o debate. A sociedade civil já debate muito. O governo debater também é muito bom, mas eu acho que o Brasil está maduro para um conjunto de ações. A sociedade brasileira vai apoiar e vai dar força para quem defender um conjunto de políticas que representem, digamos assim, uma versão 2.0 da inclusão social que houve nesses 10 últimos anos. Não se trata simplesmente de assegurar a renda básica, que foi excelente, o Bolsa Família, mas se trata de garantir serviços públicos de excelente qualidade, por meio de um grande processo, de um novo processo de redistribuição de riqueza. Espero muito que o Fórum Mundial dos Direitos Humanos ajude a conquistar isso. Ok, eu agradeço então a participação de cada um de vocês, do Antônio, da Irina, da Lourdes, da Esmeralda também, que ajudou a gente com a tradução simultânea em Libras. Agradeço aos internautas que estão com a gente, acompanhando esse debate, e reforço pela última vez que o Fórum Mundial de Direitos Humanos acontece aqui em Brasília, entre os dias 10 e 13 de dezembro, e toda a programação, informações sobre inscrição e participação nesse fórum estão no site www.fmdh.sdh.gov.br. Então, um agradecimento a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo. Alô?